Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio, né, do Desafio de Ser Você, histórias que inspiram. E hoje a gente tem uma convidada super especial, a Maria Flores, né, que vai estar dividindo com a gente um pouquinho da sua história, né? Então vamos aguardar a Maria chegar, né, para a gente começar a iniciar mais um episódio deste quadro Histórias que Inspiram. Então hoje ela vai estar dividindo um pouquinho com a gente, né, da experiência dela. Então vou aguardar ela chegar aqui pra gente. A Maria já chegou. E eu já estou aqui convidando ela para estar participando com a gente deste bate-papo bem gostoso, né, e dividindo um pouquinho com a gente a história dela. Então vamos aguardar a Maria entrar. Já convidei você, Maria. Só entrar. Oi, Jaqueline. Oi, Carmen. Seja bem-vinda. Vamos aguardar a Maria entrar para a gente estar iniciando nosso episódio Histórias que Inspiram. Eu sempre falo, a gente não precisa, às vezes, né, vivenciar, mas a gente precisa se inspirar na história da outra pessoa. Maria não está mais aparecendo aqui para mim. Aqui a mensagem no WhatsApp. Oi, Anderson. Oi, Maria. Acabei de mandar o convite para você, não foi, né? Tô te convidando novamente. Agora sim, entrou. Oi, Gi. Oi, Maria. Seja bem-vinda. Agora deu certo, né? Eu não tô te escutando. Oi, Maria. Não, continuo sem te escutar. A Maria entrou, vai entrar, saiu. A gente estava sem áudio, não estávamos escutando, né? Hoje a gente vai estar dividindo um pouquinho, né? Compartilhando um pouco. Abrir a solicitação, entrar ao vivo. Oi, Penha. Oi, Anderson. Seja bem-vindo. Oi, E Maria. agora? Deu certo? Agora, hein? Agora sim. Oi, você. Seja Olá, boa bem-vinda. noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, Maria, a mais um episódio, né? Que a gente sempre faz aqui, né? Histórias que inspiram aqui no Espaço Sensação. O desafio de ser quem nós somos, né? Então, seja bem-vinda, Regina. E é uma honra ter você aqui para poder compartilhar conosco, né, um pouquinho da sua história, um pouquinho de tudo que você vivenciou, né, para que também sirva de exemplo, de inspiração, né, a sua história de superação. Eu falo que todos nós temos, né, algo e a gente sempre acaba se encontrando na história do outro, né? Uhum. Então, eu gostaria, né, de agradecer primeiro, né, a oportunidade de ter você aqui com a gente. E é uma honra, né, poder estar aqui com você. E aí eu gostaria que você dividisse um pouquinho com a gente, né, quem é a Maria Flores? Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigada por estar aqui participando junto com você, a minha madrinha de Mastermind da Ana Lucchini. É muito gostoso a gente estar vivenciando e falar um pouco da minha história. Eu sou Maria Flores, sou a autora e escritora do livro Despertar da Vida e venho falar um pouquinho para vocês hoje como que surgiu a questão da Maria Flores, de onde que saiu o Despertar da Vida e um pouquinho da minha história. Sou professora formada há 25 anos,
da área de língua portuguesa. Sou empresária hoje, escritora, escrevo livros para os autores, falo bastante sobre a escrita. A questão da escrita sempre esteve na minha vida, sempre falei sobre a língua portuguesa, li muitos livros, mas nunca passou pela minha cabeça um dia ser escritora e autora da minha obra. Eu sempre falava, minha história dá um livro. A gente sempre comenta, nossa, minha história dá um livro, mas a gente nunca imagina que um dia eu iria escrever livro. Eu já ajudei vários alunos a escrever livros, já falei com eles, né, que a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Mas eu só fui pensar na questão da escrita em 2021, que eu comecei, que despertou essa curiosidade para escrever, o momento que eu estava aposentada. E aí eu comecei já na escrita ali e despertou essa vontade de escrever. Eu sou um milagre, prova viva de Deus aqui presente na Terra, e eu quis contar essa história para as pessoas, como foi passar por essa experiência, estar aqui, ser muito grata por estar presente todos Conta os pra dias. gente qual que foi esse milagre que inspirou você E a escrever este livro. eu sou portadora de marca-passo, tive um problema muito sério, tive uma parada cardíaca, a qual quase me levou à morte. Mas Deus muito bom me trouxe de volta. E eu uso um aparelho que chama marca-passo, que marca o passo da gente. E eu passei por uma cirurgia, muito drástica, tudo. Mas eu uso um aparelho e hoje ele me deixa aqui vivenciar um pouquinho da nossa história. E durante esse processo, né, de estar usando o aparelho, passar por várias dificuldades, né, ter vários problemas de saúde, eu não tinha percebido tudo que vinha acontecendo, né? Eu sabia que eu passei por vários milagres, tinha essa conexão, mas ao parar e escrever a minha história, estar ali contando para as pessoas o que aconteceu comigo, eu descobri o quão importante eu sou para Deus, o quanto Deus foi importante na minha vida, o quanto que Ele cuidou de mim durante esse processo, como que foi. E aí eu entendi o poder da escrita, o que que ela faz conosco, como eu despertei ali para aquele momento. Então eu comecei a valorizar cada minuto. Eu já valorizava, mas depois da escrita eu valorizo todos os dias. Eu sou grata todos os dias. E eu passei por um processo assim que eu me curei. Eu tomava muitos remédios, né? Eu tive muitos problemas de psicológicos, né? Depressão, porque eu fui internada várias vezes, já passei por várias UTIs. E aí ali eu descobri, falei, nossa, olha como Deus é maravilhoso, né? Como que Ele cuida da gente, de cada detalhe da nossa vida. E foi importante para mim essa escrita. Então, ao descobrir essa importância da escrita, todo mundo eu falava, você tem que escrever sua história, você tem que escrever. Aí eu entendi o quanto a nossa história ela tem valor pra gente, não só pra gente, mas para outras pessoas. A partir do momento que as pessoas começaram a ler a minha história, a me conectar ali comigo, eu fui vendo, né, que a nossa história ela tem uma essência, né? Ela nos conecta com outras pessoas. E eu fiquei muito feliz, muito grata, né? E eu tenho aqui hoje a minha obra, né? Uma obra aqui, que é o Despertar da Vida. E por que que eu falo sobre o despertar da vida? Porque nesse momento da escrita, eu me despertei. Eu me tornei uma outra pessoa. Porque até então, eu tinha vergonha de ser quem eu era. Eu tinha vergonha por estar passando por esse processo de saúde, entendeu? Eu Você tinha tinha vergonha de vergonha falar que eu era de, portadora de de marca-passo. sentir a dor, de sentir a dor. Eu escondia, eu não sentia a dor. Eu era assim, uma mulher poderosa ali,
e não colocava minhas dores, eu não falava de mim, eu sempre me escondia, eu não sabia mesmo quem eu era ali, eu vivenciava uma outra pessoa ali. Eu tinha vergonha de falar das minhas dores, dos meus medos, né, da minha dificuldade. Então, assim, muitas vezes eu acabava não falando, eu não posso pegar peso, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu ficava quieta, ficava isolada, né? E hoje não. Hoje eu sou uma nova mulher. Eu falo quem eu sou. Eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui, por estar presente, né? Eu sei que o coração é um órgão muito importante e Deus me deu uma nova oportunidade de vida de estar aqui. Então, assim, antes eu achava, poxa vida, né? Tão nova. Como que eu vou falar que eu não posso fazer um exercício, que eu não posso pegar um peso, que eu não posso entrar na porta do banco, eu tenho que chamar o guarda para ele abrir para mim. Várias dificuldades, né? Porque quando você tem uma necessidade, você é portadora de uma necessidade especial, você se torna diferente. E quando você se torna diferente, as pessoas têm um outro olhar para você. E muitas vezes as pessoas nem estão tendo esse olhar para você. É você mesmo que está se Isso que eu ia crucificando. falar, isso As que eu ia pessoas falar nem agora, estão Bia. vendo, entendeu? É coisa da sua cabeça ali. É você que coloca aquele tabu e você, assim, Imagina que todas as outras imagina, né? pessoas estão sentindo aquilo, mas é tão intenso aquilo que a pessoa sente que, de fato, ela tem sintomas, ela tem, eu falo, reações, né? Como se o outro realmente estivesse criticando, mas na verdade ela mesma que está se. Eu sempre falo aqui, né? A gente pega o chicotinho e ó, né? Desce a lenha na gente, né? É isso E aí mesmo. a gente às vezes imagina, né? A gente sempre é mais crítico com a gente do que o outro, né? Então a gente sempre Às acaba vezes a imaginando gente, o a gente outro. sabota a gente mesmo, né? Nós somos os Sim, o nossos tempo todo. sabotadores. E durante Sim. a escrita, eu percebi várias coisas que eu fazia para me sabotar. Eu mesma me sabotava. Então, assim, muitas vezes eu deixei de ir a alguns lugares, deixei de ir a algumas festas, algum ambiente, por falar assim, ah, não vou, né? Como que eu vou chegar lá? Vou falar isso, falar aquilo. E hoje não, hoje eu me sinto realizada, eu me sinto feliz ali. E se eu não posso, se eu não estou bem, eu falo, olha, não estou bem, não estou legal, não estou bem de saúde. Então, eu falo aquilo que eu sinto hoje. Eu não fico me escondendo, né? Por isso que é um despertar, né? É um despertar assim, porque você nasce. Eu, na verdade, eu nasci de novo. Eu tive a oportunidade de nascer de novo, vivenciar através de um aparelho, né? O marca-passo, ele acaba a bateria, então você tem que fazer revisões. Então, se você é como se fosse uma máquina, né? Dentro de você, que você tem que cuidar ali. E eu passei por um processo que eu fiquei com muito medo da bateria acabar, né? Medo de não viver, né? E quando passar por dificuldades após ficar na UTI, quando volta, até você se restabelecer. E ao escrever, cada ponto que eu fui colocando no livro de algo que foi acontecendo, eu fui tendo um outro olhar para dentro, um outro olhar dentro de mim. E aí eu fui vendo todos os obstáculos que eu venci. A cada pedrinha que foi colocada na minha vida, eu percebi que eu passei, eu atravessei, eu pulei, eu construí, entendeu? Mas Superou, né? eu não conseguia enxergar isso. Eu só fui enxergar naquele Quando momento de escreveu. parar, de ressignificar. Chorei muito, né? Porque muitas vezes eu deveria ter sido muito mais grata, né? Mas eu só via pedra, eu não vi que eu passei pelo conquistei, passei, eu vi muita dificuldade. Então, hoje eu tenho um novo olhar. Tem obstáculos? Sim, mas eu vejo também o outro lado bom da vida. Nós temos as dificuldades ali, mas por que não passar por elas
usar essas pedrinhas, né, de como uma calçada, como uma escada, e eu consegui visualizar o lado bom de tudo isso. Então mudou dentro de mim. Hoje eu não sou mais aquela vítima, a vítima, né? Eu não sou vitimizada. Ah, eu não posso. Ah, mas eu sabe por que que eu não fiz? É por isso. Não, se eu posso fazer, eu vou fazer. Se eu não posso, eu vou falar, eu não posso. Eu posso tentar. Se eu conseguir, tudo bem. Se eu não conseguir, tudo bem também, entendeu? Sim. Se não der para fazer, tudo bem, né? Por exemplo, vamos pular de paraquedas? Eu sei que eu não posso pular de paraquedas. Por exemplo, no Beto Carreiro, eu vou ao Beto Carreiro, eu não posso andar em nada lá. Todos estão dizendo que não pode. É uma coisa ou outra que pode. Mas e a alegria de estar De lá, estar de estar junto. vendo, de estar vivenciando aquele momento com as pessoas que estão lá. Não é legal? Então, assim, você começa a ver assim, você não precisa participar de um jeito. Eu não preciso Mas você pular pode do participar paraquedas. de outra Mas eu forma. posso ver a pessoa pulando de cara, posso vivenciar a alegria dela pulando, a energia que está ali dentro dela, entendeu? Então eu comecei a ter essa visão. Ah, não vou viajar, eu não vou jamais andar de avião, não vou pegar um voo porque eu vou ser revistada, né? A polícia vai me colocar lá, eu vou ter que provar por A mais B. Não, que legal, eu vou passar por isso. Então, assim, eu já consegui passar todos esses obstáculos, né? Foi difícil? Foi, claro. Tive uma dificuldade muito maior do que uma pessoa normal. Mas passou, deu certo, né? É como se fosse um pino também que tivesse na perna. É algo que faz parte da sua vida. Então, esse é o despertar. Essa é a questão do que eu falo da escrita, né? De estar. Por que Maria Flores? Antes eu era Cidinha, Mari Rocha, né? Então eu me escondi, eu não tinha uma identidade ali de não ter medo de ser quem eu sou. Hoje Uhum. sim. Hoje sou eu mesma, não tem problema nenhum, sabe? Essa é a minha Aham. história. Uma história assim. Eu fui. Os médicos diziam que eu não poderia ser mãe de novo, né? Então, assim, passei por um desafio na medicina. Hoje eu sou mãe de novo, graças a Deus. Então, assim, a gente vai superando, né? Mas Vai isso, mas passando. isso, mas isso foi. Você tem quantos filhos hoje? Eu tenho duas Tem meninas. duas. É. Quais são as idades delas? Uma tem 20, outra tem 10. Nossa, 10 você ainda anos tem uma criança depois, ainda, né? Criança 10 sim, anos né? Já tá ficando depois, mocinha, né? Mas o desafio da medicina era que eu não poderia ter filho, né? Por conta de uhum. ser portadora. Mas, assim, para Deus nada é impossível. Que eu E descobri que para Deus isso nada. da sua gravidez foi depois que você fez a cirurgia do coração. Sim, depois. Olha, Eu tive a gravidez, passei por um coma, né? Mas hoje, assim, hoje eu sou uma pessoa que vivenciou vários infartos, várias cirurgias, né? Já passei por um coma, mas estou aqui feliz demais, cheia de vida para viver, né? e é só o Estou no começo, meu né, Maria? só o começo, É só só o o começo. começo. Estou no meu terceiro marca-passo. Então, assim, é um aparelhinho que me deixa viva, que tá aqui junto comigo, né? Trabalhando junto comigo. E eu sou muito grata pela tecnologia, né, que nós temos hoje, assim, graças a toda essa tecnologia, o, a medicina, né, que tem. Se não fosse ela, não poderia estar aqui hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu sou uma pessoa muito grata hoje. E aí, que momento que você percebeu? Porque você falou que você era professora, né, da língua portuguesa, sempre instruiu, né, seus alunos na questão da escrita. Qual foi aquele momento que você percebeu assim, eu preciso contar a minha história, eu preciso contar como que foi a minha superação, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso dividir isso com as pessoas. Qual foi esse momento assim que você percebeu que você tinha que dividir isso com as pessoas?
Na verdade, eu tenho uma pessoa que é responsável por isso, se chama Elisângela Freitas, né? Ela que falou sobre a escrita do livro, da importância, ela que colocou dentro do meu coração, ardeu assim, falar quão importante é a sua história, é a nossa história para as pessoas. Ela fez esse lapidar, ela que fez com que eu olhasse, né, dentro de mim, descobrisse ali o tesouro que ela sempre falou, né, que a gente tem um tesouro dentro da gente. E ela me despertou a escrever. E eu fui, falei com ela e ela disse: não, sua história tem um grande valor. Eu falei: que legal, eu acreditei nela e fiz a minha parte, que foi a questão da escrita. Participei de um curso chamado PLD, no qual ela era minha mentora. E ela foi ajudando a gente como ensinar, como escrevia o livro, e eu fui tendo esse aprendizado. E contei a minha história, escrevi. Foi maravilhoso, assim, a experiência da escrita do livro, de ter o seu livro, de ter a sua história. Não tem como explicar. Eu falo que o livro é um outro filho. É igual quando você ganha um filho, ele nasce e você tem um amor muito grande, porque é a sua história, né? E você começa a ter uma outra visão da sua história ali. Para o mundo, para você. Primeira coisa, ao escrever um livro, a primeira coisa que você faz é curar você. Você passa por uma cura interior. Depois que você passou, e aí você vai ajudar muitas outras pessoas. A sua história, ela conecta, ela ajuda, ela cura outras pessoas. Isso é importante. É aquilo que eu estava falando desde o início, né? Que as nossas histórias, as nossas vivências, as dores, as superações, sempre vai ter um ponto que a gente se encontra na história do outro, né? Sempre vai ter algo que você fala assim, nossa, ela foi muito forte, ela superou, porque ou você conhece alguém que já passou pela mesma situação, ou é você mesmo que passou pela mesma situação. Então, isso ajuda também a fortalecer o outro e a também dar esperança, né? Esse quadro fala assim, as histórias que inspiram, você também dá esperança para o outro, né? Você passou por tanta dificuldade, passou por tantos desafios, superou tantos obstáculos, né? E o primeiro deles é que você se fechava para dentro, né? Você não demonstrava as emoções que você sentia, você não demonstrava os seus sentimentos, né? E isso, quando você vai guardando muito, chega um momento que, né, Explode. explode, né? E é refletido no nosso corpo, né? Através de doenças, através de N coisas, né? A gente não pode nem nomear de tantas coisas que acaba acontecendo, né? E interferindo, né? As nossas dores, quando elas não são colocadas para fora, elas refletem no nosso corpo, né? Então é muito lindo ver você ter superado, né? De você ter passado por esse processo, né? De ter conseguido realmente despertar, desabrochar, né? Isso mesmo. Né? E é um desafio diário, né, Maria? Sim, a gente passa por desafios direto, né? Agora, por exemplo, eu acabei de trocar meu marca-passo em julho. Foi a troca, de novo, a terceira troca. E a gente vai vivenciando, né? E cada vez é uma vivência, uma experiência diferente. Hoje eu sou uma nova pessoa, eu penso diferente, né? Eu penso muito, eu sempre fui muito família, muito, muito família. Mas eu tinha uma visão diferenciada, né? E hoje não, hoje eu sou feliz, não que eu não era feliz, mas assim, hoje eu tenho mais segurança em, por exemplo, estar aqui falando sobre a minha história para você. Muitas pessoas não conheciam a minha história. Pessoas bem próximas de mim não sabiam o que eu passei, o que eu já vivenciei. Alguns sim, outros não, porque eu não falava, eu tinha medo assim, se eu for contar a minha história, parece que estou me vitimizando, a pessoa vai ter dó de mim, sabe assim, uma coisa nada a ver.
Era uma bobeira da minha cabeça, igual aquilo que você falou. Às vezes você tá achando que a pessoa tem um olhar diferenciado para você e não é coisa da sua cabeça. É você que tá vivenciando ali. É você que tá passando, ai, nossa, né? Eu, por exemplo, eu sou um pouquinho acima do peso, eu não posso correr, né? Tem muitas outras, eu não posso pegar peso, não posso fazer academia. E aí muitas pessoas falam, mas por que você não faz academia, né? Por que não fazer academia? Vai emagrecer, né? Mas as pessoas não estavam sabendo o que estava vivenciando, o que eu estava vivenciando naquele momento. Às vezes eu tinha acabado de passar por 4, 5 dias de UTI e eu tinha que estar feliz por estar ali, acima do peso ou não, né? Vivenciando, e muitas vezes as pessoas falavam, mas elas não sabiam. Eu não custava nada. Eu falava, não, sabe o que é? É porque eu tenho um problema, sim, e eu não posso fazer nesse momento. O dia que eu puder, eu vou fazer, né? A médica não me deu alta ainda. As pessoas iriam entender, mas não. Eu acabava me guardando ali, sofrendo, chorando, né? Muitas vezes chorei muito por conta disso, de sentir-se diferente. Imagina, E quando você eu. também sentia dó de você mesma, né? De Você me, já imaginava a dor do entendeu? outro, que o outro ia sentir, mas você sentia primeiro, né? É, bem por aí. Mas eu tinha só que agradecer. Eu agradecia, sim, eu entendi aquele momento. Mas às vezes eu falava, poxa, eu poderia tanto estar fazendo outras coisas. Eu queria ser diferente, eu queria fazer A, eu queria fazer B, né? Eu lembro que eu fiquei 10 anos tentando ter outra filha. E durante esse processo de ter outra filha, eu fui em N médicos. Eu procurei muita gente, várias especialistas. E todos batiam com a porta na minha cara. Então, assim, muitas vezes eu passei por muitas frustrações. Eu ouvi muitos nãos, eu ouvi muita coisa assim que eu não precisava ouvir. Então, eu sofri muito com isso, eu chorei bastante, eu queria ser mãe de novo, era um desejo muito grande dentro de mim. Mas eu não desisti. Você Independente de tudo acreditou aquilo no que eu estava milagre, né? passando, eu não desistia. Eu chorava, eu ficava triste, mas eu não desistia. Eu falei, não, eu vou ser mãe um dia. Até que aí eu consegui. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar insistindo, mesmo que você está passando por dificuldade, você tem que ter um objetivo. Hoje eu vejo, por que que eu venci todos os obstáculos ali? Primeiro que eu tenho um Deus muito grande dentro de mim, e depois porque eu acreditava. Eu colocava na minha cabeça, eu acreditava naquilo que eu queria. Então eu realizei muitos sonhos, eu realizei muitos desejos meus, mas dentro daquilo que eu acreditava, né? Eu não parava. Eu era assim, as pessoas às vezes até brincavam comigo, né? Que todo final de ano eu ficava internada, todo final de ano eu tinha problemas, né? E 7 vidas, o pessoal, 7 vidas, nasceu de novo. Às vezes até fazia piada, brincando, mas era muito desafiador. Todo final de ano passar por um processo de estar na UTI, estar entre a vida e a morte, nasce, morre de novo, sabe aquela coisa assim? Uhum. E teve um momento que eu queria muito, né? Eu estava preparada ali para ser mãe e eu tive uma parada, um infarto, e aí tudo aquilo zerou. Então eu fiquei muito triste porque eu estava preparada para ser mãe, eu estava, né? Eu Uhum. estava confiando na força do braço. Mas a gente não tem que confiar na força do braço. Eu achei, não, eu estou pronta, mas aí eu passei por esse infarto, eu fiquei 10 dias internadas, né? Saí de uma UTI, fui para um outro hospital. E aí os médicos falaram, agora zerou todas as alternativas, você não pode ser mãe mais. Esquece. Tudo que a gente fez, zerou. Você esquece, vai adotar uma criança, é muito risco. Realmente era risco. Mas eu consegui, eu passei, né? Tive uma gestação desafiadora, mas consegui. Tive que trocar marca-passo, né? Tive que fiquei em coma. Mas tô aqui, venci, passei, né? Sim, você acreditou no milagre, né? E deixou Isso, Deus agir, né?
Parou de confiar na força do seu braço e começou a entregar nas mãos dele, né? É, isso. Ele realiza milagres. Eu falo que Deus sempre realiza milagres nas nossas vidas, todos os dias, né? Só que tem um detalhe: ele precisa da nossa permissão também, em muitas coisas, né? Porque ele nos deu livre-arbítrio, né? Em outras coisas, nas coisas essenciais da vida, ele não precisa, né? Da nossa permissão, né? Mas naquilo que envolve as nossas decisões, a gente precisa permitir que Deus haja na nossa vida. E quando a gente quer controlar as situações, quando a gente quer controlar as coisas, é bem tentador, né? Eu falo que às vezes muita gente, e às vezes até nós mesmos, colocamos à noite as coisas na mão de Deus e quando amanhece, você pega de volta. É, bem isso. É bem desafiador, né? Quando você acredita assim, hoje eu vejo que a gente tem que colocar lá na mão de Deus e esquecer, né? E muitas vezes a Confiar. gente não esquece, né? A gente fala, ai, mas será que eu fiz certo, né? Eu buscava muitas informações ali. Para mim, a escrita, ela me levou para um outro nível. Eu sou uma outra pessoa, eu penso diferente hoje, porque eu consegui ressignificar. Hoje eu não sofro mais falar da minha história, falar por tudo que eu passei. Isso me machucava, me doía, sabe? Às vezes eu me culpava, às vezes eu falava assim, o que será que eu fiz de errado para Deus me castigar? Eu achava que era um castigo que eu tinha errar. Olha só, a minha informação na minha cabeça, isso coisa minha. Eu achava assim, o que será que eu fiz de errado para estar passando por isso, né? Porque o que que eu fiz? Será que foi a alimentação? Será que eu não me alimentei direito? Será que eu deixei alguma coisa sem fazer? Mas eu vou falar para você, eu era uma pessoa que eu caminhava, eu tinha uma alimentação boa. Eu tinha 32 anos. Então, assim, eu corria, caminhava, eu tinha toda essa energia que não era uma atleta, assim, não era uma atleta 24 horas por dia, mas eu fazia todas as atividades certinha. E não entendi, foi estresse, né? Muito estresse, trabalhei demais. Eu pensava, por que que eu fui fazer isso, né? Trabalhar muito, exagerar. E hoje não, hoje eu vejo assim, aconteceu, graças a Deus que a medicina tá aí, tem como resolver, né? Já resolveu, você já passou por um outro nível. E antes não, eu ficava procurando, onde será que eu errei? O que que foi que eu fiz? Eu ficava procurando pelo em ovo, que o Um pessoal fala, né? culpado. Um Culpado, culpado, eu né? queria saber onde é que está o culpado. Por que que aconteceu isso comigo? De onde se originou? E não, às vezes acontece mesmo, né? Você passa por algumas dificuldades ali, toma um outro rumo, segue a sua vida e vai, né? E muitas vezes você não conseguia nem raciocinar o porquê, né? Porque você vai vivendo, nós vivemos dentro de um relógio, num atropelamento da vida, que muitas vezes eu fui passando e não refleti. E ao parar para escrever, eu refleti tudo que foi acontecendo. Eu falei, olha só, como Deus cuidou de mim todo esse momento, como eu fui cuidada, como Ele esteve comigo. O tempo Então, todo, assim, né? eu chorei muito, porque eu falei, poxa vida, Deus estava aqui comigo e eu procurando saber onde é que foi que eu errei, né? O que que eu fiz de errado, por que que eu estou sendo castigada? Imagina, Deus não me Entende? castigou em nenhum momento, Ele cuidou de mim a todo momento. Eu passei por um acidente, né? Foi um acidente e Ele cuidou de mim ali. Eu não fiz nada errado, né? E muitas vezes, né, a gente aprende que Deus castiga a gente. E Deus não castiga, Deus é muito bom, Deus é bondoso, misericordioso e cuida. E eu entendi quem sou eu, que eu sou filha amada, que Deus me ama e que Ele me ama demais e que Ele é muito bondoso e sempre cuidou de mim. E que eu sou imagem e semelhança do Deus Criador. Quando eu descobri isso dentro de mim, eu mudei.
Eu consegui visualizar diferente. Então, assim, eu não me via mais sendo castigada. E não, Você eu via era sendo cuidada, né? cuidada. Eu fui cuidada e não castigada. Ah, o que que você fez de errado? Eu não fiz nada errado. Ele só cuidou de mim, entendeu? Uhum. Aí é uma visão diferente. Você começa a ter uma visão diferente de você mesma. E hoje eu me sinto amada. Porque antes, né? Não que eu não me sentia amada, mas eu ficava buscando respostas. E hoje eu sei qual é a resposta. Deus Hoje te eu ama sei quem sou eu. infinitamente. Independente do que você faça, né, Deus te ama, né? Independente é como o seu filho para você, né? Seu filho não precisa fazer algo para você gostar dele. Você gosta simplesmente porque ele existe, né? Isso. Simplesmente porque a sua filha existe, você a ama. E a mesma coisa nós somos para Deus. E a gente fica tentando assim, ah, se eu fizer isso, eu vou deixar de ser amada, né? Não, né? Eu vou estar sendo amada o tempo todo, né? Deus não aprova o pecado, mas ele ama o pecador, né? E aí, Sim. às vezes, a gente fica assim, ah, Deus me esqueceu, Deus está me castigando, Deus está me culpando. Não, ele está te carregando no colo, ele está te mostrando o quanto ele se importa e o quanto ele te ama através das situações, das pessoas que ele coloca no seu caminho. É porque Né? assim, quando eu coloquei o marca-passo, né? A minha médica chegava lá, sempre tinha um senhorzinho, era tudo senhorinha, sabe assim? A senhorinha de 60, 70 anos. Só eu falo, Jesus, que será que eu fiz de errado, né? Aí o pessoal fala, como assim? Mas você é tão nova, usa marca-passo? E eu falava, meu Deus, será que não tem mais ninguém que usa marca-passo? Hoje não, hoje eu sei, eu fui buscar, eu fui investigar, eu fui Tem estudar criança, né? o que era o marca-passo. É uma tecnologia muito avançada que hoje em dia a criança nasceu, coloca o marca-passo e ela vive eternamente. Tem gente que morre, o marca-passo continua batendo lá, ele funciona. Mas a princípio, para mim, era algo fora da minha realidade. Então eu aprendi a dominar essa máquina que tem dentro de mim, eu aprendi a conviver com ela, eu estudei sobre ela, hoje eu sei como funciona, eu sei tudo sobre o coração. Eu fui em busca de informações. Às vezes a gente sofre. O que acontece hoje? Hoje a gente sofre muitas vezes porque a gente não tem informação. É por isso que eu falo, a escrita, ela é um poder muito grande, porque quando você começa a estudar, você vai buscar e você escreve sobre isso, você entende perfeitamente todas as outras coisas que acontecem. Então, hoje eu não tenho tanto medo mais. É claro que a hora que fala, ó, tá acabando a bateria, quem é que não tem medo que a bateria acaba, né? Mas você já sabe como funciona. É Sim. diferente, né? Igual quando começou. Então, as crianças usam, você pode correr, né? Só precisa estar certinho, monitorar direitinho. Dá para fazer exercício, não dá para fazer pegar peso, não dá para fazer, não dá para malhar, mas dá para correr, dá para caminhar, né? Tem vezes que dá para correr, tem vezes que dá para caminhar, tem que ir devagar, um dia de Sim. cada vez. E Um aí eu dia de aprendi cada vez. um dia de cada vez, viver o hoje intensamente, ser feliz, abraçar a árvore, né, dar risada, falar com as amigas, viver. Hoje eu Isso é vivo feliz, maravilhoso. não é? É Isso é maravilhoso maravilhoso. isso. Quando você descobre esse segredo, eu descobri na escrita. Muitas outras pessoas descobrem na música, eu toco, então assim, eu fiz várias outras coisas. Eu escrevi. Quando eu estava escrevendo, eu falei, nossa, eu tenho um desejo tão grande de tocar violão. Eu comecei a fazer violão e tocar violão, entendeu? Eu fui para a música, eu voltei a ler. Hoje, se eu posso fazer, eu faço, se eu não posso, eu não faço. Eu não vivo Tá tudo bem. correndo, sabe? Aquela E tá tudo bem, né? atropelada, né? Passando uma coisa em cima da outra. Se deu tempo, deu. Se não deu, depois a gente vê amanhã. Eu era.
intensa. Eu era uma pessoa muito intensa que vivia na força do braço, mesmo sendo religiosa, mesmo acreditando em Deus, mas eu ainda vivia muito na força do braço. Eu queria resolver tudo para ontem. Eu vivia no ontem, sabe? Então, tudo para ontem. Vamos viver, vamos resolver. E hoje não. Dá para fazer? Vamos fazer. Não dá para fazer hoje, então a gente vai fazer depois. Depois. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque não adianta. Eu vivia assim e aconteceu. Eu só atropelava. Em vez do meu marca-passo durar 10 anos, ele durou 6, durou 8, entendeu? Eu falo que esse agora vai durar 10, porque eu não vou mais acelerar. O coitado ficava assim, ó, nos picos da vida. E ele vai durar, esse vai durar uns 10 anos, porque o outro, coitado, fico acabando com a bateria dos coitadinhos. Então, você vê, nem a máquina suporta que a gente apronta, né? Imagina. Não, menina. Não suporta. E, na verdade, nós somos pessoas, né? Que às vezes exigimos mais de nós, né? A gente... uma máquina você consegue visualizar que ela acabou a bateria, que ela acabou algo, e a gente acaba não tendo esse parâmetro com nós mesmas, né? De verificar assim, nossa, tá cansado, mas aí você não analisa. Se você for comparar assim, a bateria tá cansada também, tá baixo, tem que ter uma pausa É a ali. energia, porque o nosso, igual você falou, né? O nosso corpo ele pede para parar. Pede. Como? E a gente Através não das escuta doenças, muitas né? vezes, né? E a As gente não escuta doenças, muitas vezes, a gente não né? Então, escuta. é muito importante isso. Então, que mensagem, Maria, você tem para deixar para as pessoas, né, que vivem nessa correria do dia a dia sem parar, né? É isso que eu falei, Pri, a gente dar uma estacionada, refletir, parar um pouquinho, respirar, olhar para dentro de você, ver o que você está vivenciando hoje, o que é importante para você. A mensagem que eu deixo para vocês: viva o hoje, saiba aquilo que você quer, coloque seus objetivos, mas não precisa passar atropelando todo mundo. E confiar, entregar nas mãos de Deus e confiar que Ele vai fazer a diferença ali na sua vida. E não precisa ficar na força do braço. Muitas vezes a gente precisa descansar e esperar, né? Claro que a gente faça a sua parte, né? Que eu te ajudarei. Mas essa é a mensagem. A gente estar confiante. E não precisa viver nesse mundo doido, corrido, não. Não tem necessidade. Hoje eu entendo, demorei para entender, mas hoje eu posso falar que eu sou milagre, prova viva disso. E se eu estou aqui hoje, eu falo que Deus me deixou aqui para deixar essa mensagem a todos vocês. É meu dever, né, por estar aqui hoje, falar para vocês do amor dele por nós e que a gente aprenda a viver o nosso dia a dia, aprenda a valorizar cada minuto que nós temos. Que às vezes a gente vai atropelando, deixando as coisas passar e tem tanta coisa importante para a gente avaliar, coisas simples. Não precisa ser algo maravilhoso ali, que não, são coisas simples, é um bom dia, é um sorriso, é olhar a natureza e ver tudo que tem à sua volta, quanto Deus é maravilhoso com a natureza, é o respirar. Uma das coisas que eu passei recentemente, né? O Covid e toda essa cirurgia, tudo que eu passei, o quanto respirar, o nosso puxar o ar, o sopro da vida que a gente tem é importante. E às vezes a gente atropela, vai passando por cima de tantas coisas e esquece de agradecer. Levantar todos os dias e agradecer. Senhor, obrigada por mais um dia, por esse dia maravilhoso, esse sol, esse respirar, esse sopro que a gente tem de vida. Porque a nossa vida é algo que só nós sabemos dar valor. Outra pessoa não vai dar valor na sua vida, é só você mesma que pode. Então olhe todos os dias na frente do espelho, valorize tudo que você tem. O que você é. É você que é o seu espelho ali, é a sua vida na sua frente. É você que tem que valorizar você. A partir do momento que você se valorizar, ver o quão importante você é
para Deus que você é filha dele, amada, pronto. Tudo vai ter sentido na sua vida. As pessoas vão te olhar com um olhar diferente, porque é você que te dá o respeito, é você que te valoriza. Essa é a minha mensagem para vocês. Ai, que linda mensagem, Maria. É uma mensagem que emociona, né? Porque ela vem carregada de emoção. E eu honro muito a sua história, né? Honro muito você estar aqui hoje, dividindo com a gente um pouquinho. E honro também a cada pessoa que vai estar assistindo gravado depois, para quem esteve aqui com a gente, que passou por aqui, né? É sempre no momento do agora, né? Eu sempre falo, a gente tá sempre no hoje, no agora, no presente, né? No Então, presente, o passado já passou e amanhã amanhã é o hoje de novo, porque se você estiver no hoje preocupado com amanhã, você vai deixar de viver o hoje. Então, a partir do momento que você vive o hoje intensamente, bem, amanhã, quando chegar amanhã, vai ser o presente de novo. Sim. E aí você tem que vivenciar. O presente seu é 80%, né? Se você ficar lá atrás, não vai voltar. Ele faz parte da sua vida. E o amanhã, ele vai acontecer. Mas se você ficar presa no amanhã, o dia de hoje não acontece. E você vai ficar pensando no amanhã. Então, viva o hoje, que quando chegar amanhã é o presente de novo. E você tem tudo de bom para oferecer para sua família, para o seu trabalho, para a sua vida. Né? E a gente não sabe Principalmente para esperar o cada amanhã, um, né? né? A gente tem Principalmente que... para cada um. Eu falei, é porque tudo começa em nós, né? Tudo em Começa nós. em nós. Tudo Começa em nós, termina na gente, né? Começa na gente, termina na gente, né? Sim. E a gente vive muito hoje na expectativa. E a expectativa não é bom, porque você vai esperar do outro algo que de repente ele não traz para você. Então, quando você depende de você mesma, é diferente, né? Não que você não possa depender de ninguém, mas a expectativa. Quando você não está na expectativa, o que vier é lucro ali naquele momento, você aproveita, né? Agora, se você coloca muita expectativa, talvez a sua expectativa não é a do outro, né? Às vezes você está esperando muito do outro, mas ele nem está sabendo. Nem E tá acontece sabendo, muito isso com o marido. Você está esperando tanta coisa dele, mas ele nem está pensando que você não está imaginando ali, né? Então, às vezes, você acaba se frustrando por estar na expectativa, esperando algo de um jeito que chega do outro. Então, quando às vezes nós conseguimos esperar diferente ali, saber quem é você, a partir do momento que você sabe quem sou eu sou Maria Flores, né? Até o meu nome, eu sou Maria Flores. Pronto. Tudo começa a gerar em torno de você. E eu vivenciei, experimentei a questão da prosperidade, né? A prosperidade, ela caminha aqui junto com você. Se você tá bem, não é prosperidade financeira, não é prosperidade na sua vida mesmo. Sim, sim. Porque se fosse parar e olhar, você ia começar, né, a falar, nossa, mas ela passou por tudo isso e tá aí feliz? Sou feliz, grata, né? Você também passou. Todos nós passamos, né? A gente tem que viver. E eu fico muito feliz de fazer live, de estar aqui falando com vocês, transbordando, falando dessa experiência que eu tive. Eu sou muito grata por Deus ter me dado essa oportunidade de falar. E hoje consegui falar, porque eu não falava. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Então, assim, para eu estar falando aqui para vocês hoje é porque Deus está me dando essa força. Porque se fosse por mim, eu não falaria assim, naturalmente. É claro que tô trêmula, né? A voz até embarga às vezes, a gente quer chorar, a gente se emociona. Mas é o seu seu processo de cura, né? Seu processo de cura acontecendo, né? Cada vez que eu falo, eu sou curada, gente. Cada vez que eu conto um pouquinho do que aconteceu comigo, cada vez que eu vivencio, que eu falo para alguém, eu vou sendo curada dentro de mim, eu vou falando com as pessoas vão falando, dando feedback, né? Não é isso que você sente também? A gente tem essa percepção, né? De falando com as pessoas, retornando e vai melhorando a cada dia, né? Ninguém é perfeito.
Ó, muito obrigada por você estar aqui Obrigada, hoje, você. né? Foi uma honra, né, ter você aqui, né? E quarta-feira estaremos de novo aí, né? Na Isso. ativa. Obrigada a todos vocês, Cibele, você que é maravilhosa, está aí comigo. Obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo e que vão ouvir. Que vocês aprendam junto conosco a cada dia, né? Essa experiência que a gente vivencia no nosso mundo de hoje. Sim, então, ó, um beijo e um prazer ter você aqui com a gente, né? E depois a gente vai mandar aqui as notificações que a gente vai estar voltando aí, né, com outro assunto, mas eu honro muito a sua presença, honro muito a sua história, né? E agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje com você e você também está podendo dividir isso com a gente, né? E que a sua história continue inspirando muitas pessoas. Ah, e a gente não pode esquecer, né, que a Maria tem um livro, né, Maria? Que tá à venda Isso, também, né? É tá só entrar lá nos na minha links, né? bio. Procurem Isso. lá na minha bio, tem o livro. Esse é o meu primeiro livro, Despertar da Vida, que eu conto a minha história. Eu fiz um lançamento agora de um outro, que chama também Chamadas para Curar. Pérolas que extraíram da dor. E vocês podem estar me chamando no direct, a gente vai conversando aí. Se vocês quiserem falar comigo, ouvir um pouco da minha história, saber um pouco também da mulher madura feminina que hoje eu me tornei, que é o Mastermind que a gente participa, né? Que eu estou aqui com a minha madrinha. Vocês podem estar nos chamando lá, que nós vamos falar para vocês a respeito, tá bom? Vai, um prazer. Tirou um print? Eu tiro o print depois. Mas Então vamos tá lá, bom. ó, né? Eu não sei fazer coração. Eu não sei também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.